Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, a maioria das cenas pós-créditos que se tornaram muito populares, principalmente devido ao sucesso delas nos filmes da Marvel, elas geralmente representam um bônus, uma cena extra para estimular o espectador a ficar mais um pouco depois que o filme acabar. Mas na lista de hoje eu vou falar sobre 10 cenas de pós-créditos que mudam muito o filme que você acabou de assistir. Bora para nossa lista de hoje. O filme A Perseguição foi divulgado muito como mais uma obra de ação de Liam Neeson lutando, dessa vez não contra sequestradores maldosos, mas contra lobos selvagens. Toda a propaganda do filme, toda a divulgação do filme girava em torno disso. Inclusive, no trailer eles mostram a cena em que Liam Neeson pega cacos de vidro, se equipa em suas mãos com esses cacos de vidro e se prepara para enfrentar um lobo selvagem. Aliás, essa cena é o clímax do filme, é o momento do grande confronto e... preste atenção nisso aqui, pessoal. O filme acaba exatamente na hora que ele vai partir para o confronto. Essa cena é tão anticlimática que eu coloquei o filme na minha lista de excelentes filmes com péssimos finais. Mas vale dizer, o filme tem uma cena pós-créditos e ela é muito importante, pois ela mostra Liam Neeson deitado sobre o lobo, aparentemente depois de uma grande luta, e um dos dois está respirando claramente. Então pode ser que o nosso protagonista tenha sobrevivido. Planeta dos Macacos: A Origem, de 2011, tem como objetivo mostrar como começou o surgimento dessa evolução nos macacos, nos chimpanzés, que levou ao fim da existência dos humanos e ao domínio desses símios. Acontece que quando o filme acaba, a humanidade continua aparentemente do mesmo jeito, exceto pelo fato que um dos personagens do filme, em determinado momento, entra em contato com um dos cientistas que teve contato com o vírus do macaco. Esse personagem, como o filme acaba mostrando só nas cenas pós-créditos, é na verdade um piloto de avião, o que significa que ele circula pelo mundo inteiro e é ele o responsável por levar o vírus que eventualmente aniquilaria a humanidade. E essa é uma cena essencial que só aparece nos pós-créditos. A série Piratas do Caribe é cheia de cenas pós-créditos, algumas delas inclusive extremamente importantes. Porém, o que acontece em Piratas do Caribe no Fim do Mundo é absolutamente inacreditável. Afinal, a cena em que Elizabeth e Will se reencontram depois de Will ficar 10 anos presumidamente junto com o navio é extremamente importante, já que no filme normal o final é bastante melancólico, porém o final é muito mais feliz e otimista se você acompanhar os créditos. Para mim não faz sentido o porquê essa cena não acontece antes do final do filme. Afinal, além de tudo, é um filme longo e geralmente as pessoas, depois de um filme de 3 horas, quando os créditos começam a subir, elas saem do cinema ou desligam a TV. Mas essa cena é importantíssima. Velozes e Furiosos é outra série que adora botar uma ceninha extra nos créditos finais, mas como acontece na maioria dos casos, são cenas bônus para o público ter um momento extra, geralmente um momento mais divertido com os personagens do filme. Porém, o que acontece em Velozes e Furiosos 5 é absolutamente chocante. Na verdade, a revelação mais chocante de todo o filme Velozes e Furiosos 5 acontece justamente nas cenas pós-créditos. E a informação reveladora é que a grande personagem Letty, que todo mundo presumia que estava morta, ainda está viva. E a próxima cena da nossa lista tá aqui porque eu acho uma das coisas mais ridículas da história do cinema. Na verdade, no filme Mestres do Universo, que é um filme clássico de sessão da tarde, mas que é basicamente uma porcaria, mas uma porcaria inegavelmente divertida. Enfim, ao final do filme, o He-Man mata o vilão Esqueleto de uma maneira bastante clichê e comum de se matar vilões, que é basicamente derrubá-lo de um penhasco.
O penhasco é bem alto e é difícil acreditar que o vilão iria sobreviver. Pois bem, no entanto, nas cenas pós-créditos desse filme, em uma época que nem era comum cenas pós-créditos, o esqueleto aparece na maior cara lavada, como se nada tivesse acontecido, na verdade em perfeito estado, e diz: "Eu voltarei, I'll be back", a la Arnold Schwarzenegger. É uma cena ridícula, importante e que indicava que o estúdio queria fazer uma continuação desse filme. Pena que essa bobagem divertida não teve outras continuações. E claro que não poderia faltar na nossa lista a cena que revelou ao mundo um dos vilões mais amados e odiados da história do cinema, especialmente para os fãs das adaptações em quadrinhos e dos filmes de super-herói. É claro que eu tô falando de Thanos. E Thanos foi apresentado pela primeira vez, a quem não acompanhava os quadrinhos, nas cenas pós-créditos do filme Os Vingadores, o primeiro filme de Os Vingadores. E a maneira como o suspense é construído nessa cena faz com que ela demonstre a importância do personagem, mesmo para nós espectadores que, assim como eu, nem conheciam Thanos. É uma cena impactante e, considerando a importância do personagem nos outros filmes dos Vingadores, é uma das cenas pós-créditos mais impactantes da história do cinema. E na cena pós-créditos de X-Men, o confronto final, temos um dos retornos de personagens que pareciam que tinham morrido, mais intrigantes. Como vocês perceberam na nossa lista, não é raro que personagens retornem, porém aqui o Professor Xavier retorna de uma maneira diferente. Ele aparentemente tinha sido desintegrado pela Fênix durante o filme. E na cena pós-créditos, ele aparece com a sua voz em um paciente em coma que está sendo atendido pela Moira. É um retorno meio misterioso e que a gente não sabe para onde caminharia, pois o filme não teve mais continuações. Hello, Moira. Charles. O Enigma da Pirâmide é um filme delicioso de 1985, para mim um cult dos anos 80, que mostra Watson e Sherlock Holmes enquanto eles ainda são jovens, antes de Sherlock Holmes se tornar um dos detetives mais importantes da história da humanidade. E na cena pós-créditos desse filme, eles mostram o vilão do filme, que aparentemente tinha morrido, entrando em um hotel. Mas não é só isso, além de mostrar que o vilão tá vivo, o filme também revela nessa cena final que ele é na verdade o Dr. Moriarty, enquanto na maior parte do filme a gente acha que é um outro vilão. E não é, ele é um dos vilões mais antológicos da história de Sherlock Holmes, e isso só é revelado na cena pós-créditos. No filme de 2008, Cloverfield, o Monstro, na cena final da obra, temos a nossa dupla de protagonistas que acaba morrendo depois de uma explosão que destrói, a gente imagina, o monstro junto com os nossos protagonistas. Porém, após o final do filme, nas cenas pós-créditos, é possível ouvir uma voz que aparentemente diz Help us, ou seja, nos ajude. Será que nossos heróis ficaram vivos? Se eles ficaram vivos, será que o monstro também ficou vivo? Mas quando você volta o áudio para ouvir novamente em mais detalhes, na verdade está dizendo It's still alive. Still alive. Que quer dizer ele ainda está vivo. Não dá para saber exatamente quem está dando essa informação, se vem de algum tipo de rádio ou telecomunicador. O fato é, pelo jeito, apesar dos nossos protagonistas terem morrido, o monstro continua vivo e isso seria uma desculpa para uma continuação. A Madrugada dos Mortos, para mim, é um filme genial, uma das melhores obras de zumbis da história e o filme que para mim foi a grande revelação do diretor Zack Snyder e para mim até hoje um dos seus melhores filmes. E a cena pós-créditos é absolutamente brilhante e para mim inigualável, já que durante o filme os personagens acabam conseguindo fugir do apocalipse zumbi indo para uma ilha e aparentemente tendo um final relativamente feliz. Porém, durante os créditos finais, o filme vai mostrando como se fossem imagens caseiras o que realmente acontece quando eles chegam nessa ilha, ou seja, nem essa ilha remota estava livre dos zumbis. Enough.